Defesa de Braga Neto avalia a cariação entre general e Cid como positiva. Advogado José Luiz Oliveira Lima afirmou que deve fazer novo pedido para anular delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Após a cariação, a defesa também afirmou que teve sua prerrogativa violada, já que o procedimento não foi gravado e ele também não foi autorizado a gravar durante a cariação. O ato foi feito, foi produzido um termo, e agora vamos aguardar o andamento do procedimento, disse o advogado. A acariação entre Braga Neto e Cid durou cerca de 1h30. O advogado José Luiz Oliveira Lima afirmou que todos mantiveram suas posições durante a sessão no Supremo Tribunal Federal, STF. No caso de Braga Neto, ele nega que tenha entregado dinheiro a Cid, que subsidiaria a manutenção dos acampamentos em frente ao QG do Exército. Segundo Oliveira Lima, a defesa ainda deve solicitar mais uma vez a anulação da delação de Mauro Cid, devido às contradições que ainda constam pelas versões do delator. De acordo com o advogado, o ex-ajudante de ordens teria mentido e ficado de cabeça baixa durante todo o procedimento. Essa versão foi negada pela defesa de Cid, segundo o advogado do tenente-coronel, César Bittencourt. Cid repetiu o que tem dito ao longo do respondeu a todos os questionamentos de cabeça erguida. O ministro Alexandre de Moraes, que conduziu o procedimento, e Luiz Fux, que também acompanhou o processo, fizeram questionamentos aos acariados. Como não foi gravado, apenas a ata do procedimento será anexada aos autos da ação penal. Segundo os advogados de Braga Neto, há divergências em 2 pontos principais entre os depoimentos do ex-ministro e do tenente-coronel Mauro Cid. O primeiro refere-se à reunião realizada em novembro de 2022 na residência de Braga Neto. De acordo com Cid, o encontro teve como objetivo discutir o plano denominado Punhal Verde e Amarelo. O delator afirmou ainda que, durante a reunião, os participantes manifestaram insatisfação com os resultados das eleições e com a forma como as Forças Armadas estavam lidando com o tema. Segundo ele, o ex-ministro teria então solicitado que Cid se retirasse do encontro, pois a partir daquele momento seriam discutidas medidas operacionais das quais, por sua proximidade com o ex-presidente, ele não poderia participar, versão que Braga Neto nega. A segunda divergência envolve uma suposta entrega de dinheiro feita por Braga Neto a Mauro Cid, que teria repassado os valores ao Major de Oliveira, apelidado de Kid Preto, para financiar atos antidemocráticos. O dinheiro teria sido entregue dentro de uma caixa de vinho. Cid afirmou que o ex-ministro fez a entrega no Palácio da Alvorada. A defesa de Braga Neto, no entanto, nega essa versão. É uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Vamos aproveitar então por onde você deixa e explicar melhor o que é esse instrumento. Na Lava Jato teve muitas acariações, algumas acariações, né? Porque o que acontece? Eu vou detalhar aqui para vocês. Eu fui conversar com integrantes do Supremo para entender exatamente como é o instrumento e poder explicar para vocês da maneira mais clara possível, né? Lá na Lava Jato, por exemplo, o Paulo Roberto Costa e o Fernando Baiano, nesse caso, eram dois réus, 2 acusados, né, de desvio. O Paulo Roberto Costa era diretor da Petrobras, o Baiano era uma espécie de lavador de dinheiro daquele mega esquema. Eles passaram 10 horas, mais de 10 horas, numa acariação. Daniela, quem pede a acariação? É o juiz? Não. A acariação é um direito do réu, de qualquer um dos acusados. É um dos instrumentos que está à disposição dele no Código de Processo Penal, artigo 229. O Código diz que a acariação pode ser pedida e o juiz defere ou não, mas ela é um direito do réu, o pedido, né? Então, neste caso, foi o Braga Neto quem pediu para confrontar o Cid, delator, e no outro 2 foi a defesa do Anderson Torres que pediu para que ele e o general, então comandante do Exército, Freire Gomes, ficassem frente a frente. O ministro Alexandre de Moraes cedeu nos 2 casos.
A lei diz se deve ser aberta ou fechada? Não, é uma escolha. No caso da Lava Jato, também os registros foram feitos, não houve transmissão das acariações na época. Bom, o que acontece, né? Do ponto de vista prático, no caso deste personagem, por quê? Mauro Cid é delator. Em alguns aspectos é importante deixar claro aqui. O Cid, embora seja réu, como é delator, ele não pode mentir. Se ele ficar em silêncio ou mentir, porque ele é delator, a delação volta para a corda bamba. A condição do Cid é de dizer a verdade para a justiça. Ele é colaborador da investigação. Então, a ele o silêncio não cabe. Braga Neto pode ficar em silêncio e Braga Neto pode mentir. O réu não precisa produzir prova contra si mesmo. Mas Cid, que é réu, porém delator, não pode. No caso de Anderson Torres, ele também pode mentir. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, é testemunha. Tem de falar a verdade na justiça. Bom, dito isso, qual é a avaliação dos integrantes do Supremo, né? A tendência em acariações é de se terminar exatamente porque o réu pode mentir, ele não precisa dizer a verdade como o delator ou a testemunha, é de se terminar em versões contraditórias. O ministro estava me explicando o seguinte, né? Daniela, do ponto de vista prático, poucas vezes há uma efetividade nas acariações. A tendência é que os depoimentos contraditórios sejam mantidos. Obviamente, ele está falando do que é tendência no judiciário de modo geral, né? E aí ele diz assim, alguns aspectos complementares, né? Os réus podem ficar em silêncio na acariação ou mentir, por isso que ela não é muito eficaz. Apenas quando existe algum componente hierárquico, emocional ou que de alguma forma apresente, leve um dos dois lados a se desestabilizar. E é nisso que se apoia a ala que acha que o Mauro Cid vai tremer diante do Braga Neto. É uma aposta, porque é hierarquia, o general foi chefe dele, etc. e tal. Por fim, gente, o Cid volta ao banco do Supremo Tribunal Federal numa situação muito frágil. A revista Veja trouxe uma série de diálogos. Houve ontem, segundo também reportagem da Veja, a entrega de metadados dessas conversas que ele teria travado por uma rede social e que mostram o e-mail dele associado à conta que ele nega. Ele diz diante do ministro Alexandre de Moraes que a conta não era dele, que era fake. Disse para a Polícia Federal, perdão, né? E aí eu fui à PF, falei, vocês vão pedir de novo a anulação da delação do Cid? E a PF disse, nós não vamos mexer com isso agora, porque a coisa está nas mãos da PGR e do Supremo. O ministro Luiz Fux está acompanhando a acariação e ele já é um questionador muito forte da delação do Mauro Cid. Hoje, na primeira turma, muita gente vê muito buraco nisso e nem a tentativa, né, de não validar algum tipo de narrativa política pode salvar essa delação. Deve haver uma reavaliação do acordo que Cid fez por conta das diversas idas e vindas dele ao longo desse processo todo.